A genialidade da Rockstar, a genialidade de Hitman, a genialidade por trás das músicas de Bully, a genialidade distorcida de Bloodborne, a genialidade por trás de Sekiro, a genialidade da franquia Arkham, a genialidade por trás de Mega Man X Corrupt, o lançamento do Switch 2, a genialidade da Nintendo, a genialidade do primeiro episódio de Doom, a genialidade por trás de Doki Doki Literature Club, a genialidade de Stardew Valley. Este novo card game brasileiro é genial. Peraí, o quê? Primeiramente quero deixar bem claro que o intuito desse vídeo não é criar nenhuma guerrinha ou então dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Eu só tô sendo um pouquinho chato e vou falar um pouquinho da minha opinião. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. A gente tem visto bastante nesses últimos anos vídeos nesse estilo que vocês acabaram de ver aí na introdução, que falam basicamente sobre a genialidade de algum assunto, seja um jogo, seja um filme, seja uma música, livros e etc. Eu acho que vocês já entenderam. Uma coisa que em teoria, né, é super filosofal, que te faz pensar bastante, te leva a lugares que você nunca pensou da sua própria mente, da capacidade humana. Sim, de fato existe muita coisa genial que a gente já experimentou, que a gente já viu, que já foram criadas em algum momento, sejam coisas tanto infantis quanto coisas mais adultas, digamos assim. Mas o fato é que nem tudo que é inteligente é necessariamente genial. E nem precisa ser. Bem, no vídeo de hoje eu quero discutir um pouquinho acerca da genialidade nos games e que na verdade, às vezes o que você precisa, ou então às vezes o que as pessoas estão procurando de fato, não são coisas geniais, mas coisas simples. Então, se você se interessou pelo assunto, entrelace seus dedinhos com os meus e vamos nesse caminho cheio de sombras e de luz. Vambora. Jogando um pouquinho aqui no Gemini, eu descobri a definição de genialidade e diz respeito à extraordinária capacidade de criar, inventar ou descobrir algo de forma original e inovadora que geralmente tem um impacto significativo em determinado campo. É um nível de excelência intelectual e criativa que vai muito além do talento comum, caracterizado por originalidade, criatividade, profundidade de compreensão, produtividade e impacto. A partir dessas informações eu já consigo desenvolver um pouco o meu raciocínio que eu quero passar para vocês. Então segura bem essas informações que já vamos tratar disso. Cara, eu lembro da primeira vez de ter assistido um vídeo nesse estilo e ter saído maravilhado. Passei a meio que olhar para o mundo de uma forma diferente, como se eu tivesse ficado realmente mais inteligente, tivesse me tornado um gênio de fato. Tudo muito bom, tudo muito bonito, os criadores de conteúdo que fazem esses vídeos sempre excelentes aí na pesquisa, no roteiro, na criação mesmo do conteúdo em si, te dá ainda mais vontade de consumir conteúdo parecido com esse, que de fato muitas vezes faz você passar a perceber algumas nuances que você não tinha percebido antes em alguma obra. Quem não concorda que realmente, por exemplo, Zelda Breath of the Wild é genial? Aquele jogo, cara, eu tô apaixonado por esse jogo. Cara, mas praticamente qualquer jogo que seja bom, você encontra um vídeo falando sobre a genialidade de tal jogo. Aí nesse vídeo o cara vai trazer os pontos dele, falando acerca da música, falando acerca da narrativa, das mecânicas de gameplay, da história. Eu já falei, né, narrativa, história, enfim, quase a mesma coisa. Vídeos que te deixam inteirado, te fazem mergulhar completamente no mundo daquele jogo ou daquele filme e história, seja lá qual for o tipo de conteúdo. No nosso caso, games, né? São vídeos que realmente chamam muita atenção. Afinal de contas, quem não quer se sentir mais inteligente? Eu não vou ser hipócrita aqui, até hoje eu consumo conteúdo desse tipo. Porém, no meio desse emaranhado todo, existe um problema que você talvez não tenha percebido. A verdade é que esses vídeos te fazem questionar bastante coisas, te fazem pensar, mas de certa forma eles acabam por subir bastante a régua, fazer com que a gente inevitavelmente acabe indo muito mais atrás desse tipo de conteúdo genial. Afinal de contas, ninguém quer perder tempo com coisas que são inúteis. Na verdade, é mentira, eu tô mentindo. A busca sempre por coisas geniais muitas das vezes faz a gente perder o prazer em coisas simples. Não me entendam mal, eu não tô jogando a culpa em cima de canais que produzem esse tipo de conteúdo. Igual eu falei, eu gosto bastante de assistir esse tipo de vídeo também. O real problema pra mim que eu percebo em relação a esse tipo de conteúdo não é o conteúdo em si, não são os criadores, os canais. O problema que isso gera é que muitas vezes o público pode achar que deve consumir apenas aquilo que é genial e o que é menos do que isso simplesmente não presta. Só pra deixar bem claro, isso aqui é a minha opinião. Eu vi isso acontecendo só na minha vida, não tenho muito contato com pessoas de fora. Eu não tenho amigos, meu amigo é Deus. É isso. Eu, nessa minha busca exacerbada do dia a dia por achar coisas geniais, achar jogos geniais, acabei perdendo a graça em um simples jogo de plataforma, por exemplo, esquecendo que na verdade
verdade, aquilo que eu gosto são os videogames, não essencialmente coisas geniais nos videogames. Bem, na verdade, às vezes a genialidade tá bem debaixo dos nossos narizes e a gente nem percebeu. Vocês lembram que eu lendo a definição de genialidade, ela diz muito a respeito de criar novos cenários, criar coisas novas, né, na verdade? Me aproveitando um pouco desse estudo sobre criatividade, na época que eu estava fazendo faculdade de desenvolvimento de games, infelizmente acabei tendo que trancar, enfim, essa é a história para outro vídeo. A criatividade nada mais é do que formar novas conexões a partir de coisas que já existem no nosso cérebro. É justamente isso, novas formas de resolver determinadas atividades, ou solucionar determinados problemas. Trazendo isso para os jogos, eu poderia dizer que, por exemplo, o primeiro Super Mario é um jogo genial. Ele não simplesmente foi um jogo muito bom e muito bem feito, mas ele ditou que posteriormente os jogos de plataforma seriam nas gerações futuras. Vou falar o óbvio aqui, mas precisa ser dito: GTA 3. Simplesmente, se esse jogo não existisse, hoje provavelmente os jogos de mundo aberto seriam bem diferentes. Ela simplesmente ditou como seriam as futuras gerações de jogos de mundo aberto. Ou mais um exemplo que eu gostaria de citar também, o saudosíssimo Doom. Se não fosse pelo Doom, simplesmente, eu não sei, hoje em dia não teríamos jogos de FPS. Esses jogos, por criarem novas conexões, novas formas de se jogar videogame, de se entender histórias, pode ser considerado algo genial. Não somente pode ser considerado, como literalmente é. Peraí. Tá curtindo o vídeo e ainda não deixou like e se inscreveu? Cara, dá uma força. Não é como se isso fosse tomar 10 segundos da sua vida. É só você descer o vídeo, se inscrever e dar um likezão pra nós, que nós vai ficar muito feliz. Se você tá gostando dos vídeos também e tem vontade de apoiar esse canal, mas não sabe como, vou estar deixando meu Pix aí na tela, e caso Deus toque no seu coração, me faz uma doação aí que eu vou ficar muito feliz. Valeu. Vindo pra lançamentos mais recentes, nós temos aí o jogo que eu tô apaixonado. Podemos pegar o exemplo de Zelda Breath of the Wild. Tá, mas os jogos de mundo aberto já existiam, mas The Legend of Zelda simplesmente pegou o que a gente já conhecia de mundo aberto e inventou uma nova forma de se explorar o mundo aberto. Agora vamos deixar um pouquinho de lado essa coisa de genialidade e vamos falar sobre simplicidade. Quem não se lembra de quando era uma criança e teve contato pela primeira vez com um videogame? Ou sei lá, não precisa nem de ser criança para ter esse tipo de conexão. Às vezes você começou a jogar um jogo depois de velho. O quanto essas experiências extremamente simples não marcaram as nossas vidas. Hoje em dia, por exemplo, o jogo que eu já falei anteriormente, Super Mario Bros. Esse jogo hoje em dia pode ser considerado extremamente simples, mas eu duvido ainda hoje uma pessoa ter contato com esse jogo e não se divertir. Um jogo não necessariamente precisa ser algo genial para que a gente se divirta, para que a gente aproveite aquela tarde de folga, ouvir uma noite inteira, sei lá, zerando Donkey Kong Country Tropical Freeze. Não tem nada de genial aqui, é simplesmente o básico muito bem feito. Um jogo citado no vídeo anterior, Bayonetta. Esse jogo não tem nada de necessariamente genial, mas ele pegou tudo aquilo que já foi desenvolvido em Devil May Cry e aprimorou de todas as formas possíveis, gerando um jogo que te dá um alto nível de recompensa quando você simplesmente estraçalha os inimigos no meio. Porque o joguinho difícil... O que eu quero dizer é que videogames não necessariamente precisam ser algo genial para nos agradar e fazer com que a gente fique grudado na tela da televisão ou do monitor várias e várias horas. Se o básico simplesmente for bem feito, isso pode te gerar uma satisfação muito grande sem você ter que ficar procurando os jogos geniais em todo lugar. Até porque se você for fazer isso, você vai passar fome. Essa busca pela genialidade também pode gerar uma coisa que eu acho, sei lá, extremamente prejudicial para as pessoas, mas que afinal de contas cada um sabe o que faz a sua vida. Eu tô falando das pessoas que jogaram, por exemplo, Red Dead Redemption 2 e hoje em dia se recusam a jogar outros jogos que não sejam tão grandes quanto Red Dead. Ou pessoas que jogaram GTA V e agora só vão voltar a tirar a poeira de cima de seus videogames quando sai o GTA 6. E eu também tô falando de você sempre se prender a experiências anteriores que foram geniais, sim, mas que possivelmente nunca vão se repetir. Seja porque você já jogou aquele jogo, ou seja porque você não vai achar mais nenhum jogo à altura daquele. É simplesmente a gente aprender a aproveitar
aproveitar aquilo que a gente tem nas nossas mãos. A excessiva busca pela genialidade nos games pode simplesmente fazer com que você pare de jogar videogame. A busca pela genialidade também pode nos fazer sentir mais daquilo que nós realmente somos. Eu só tô falando que às vezes a gente se acha muito inteligente e tal, nós somos, sei lá, o Albert Einstein 2.0, mas sei lá, às vezes a gente só é um cidadão comum, um afegão médio, como diria alguns sábios por aí. Sábios não, né? Convenhamos. Jogos geniais são realmente algo que nos capta a atenção e nos faz ficar vidrados e vislumbrados com aquilo que a gente tá vendo, com aquilo que a gente, sei lá, tá analisando, mas muitas das vezes o que a gente realmente precisa é simplesmente sentar um pouquinho e aproveitar a gameplay. No fim, eu só quero ser um pouquinho genial também, de qualquer forma, porque todos nós somos meio que uns hipocritinhas, e essa coisa de sempre estar em busca da genialidade acabou me fazendo sentir um pouco mal por achar que simplesmente não era mentalmente desenvolvido, por não conseguir pegar algumas nuances em alguns jogos ou, sei lá, filmes, me fazendo aumentar ainda mais minha autocobrança, que já é um pouquinho alta por natureza. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, mas que pode muito bem acontecer por você. Então, não fique sempre à procura de coisas geniais, aproveite aquilo que é simples também. E é isso. Vou te dar um exemplo do jogo que eu zerei e que é muito simples, a sua ideia base é Abzu. Esse é um jogo contemplativo. Tudo que você faz aqui é simplesmente nadar por aí e ver o que acontece. O jogo é muito relaxante e ele te dá aquela sensação de aconchego. O jogo não tem um combate, pelo que eu saiba, o jogo não tem uma história profunda. Você simplesmente se senta e fica apreciando aquelas paisagens. Entende? O jogo não precisa ser genial para que você aproveite. Você não necessita de ter experiências geniais o tempo todo. Elas naturalmente vêm com o tempo e com a diversidade de jogos que nós temos contato todo dia. De repente você pode acabar topando com um Red Dead Redemption 2, ou sei lá, em outros momentos você acaba topando com um Among Us, um joguinho que também é muito simples, mas que entreteu muitas pessoas durante várias horas, durante a pandemia principalmente. Mas enfim, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado aí da reflexão. De novo, como eu disse no início, esse vídeo não tem o intuito de levantar uma discussão besta e atacar criadores ou coisa do tipo. Eu somente quero falar de uma coisa que me incomodou durante um tempo, essa questão que eu deveria estar jogando sempre coisas geniais. Não que alguém tivesse me falado isso, mas simplesmente por consumir muito conteúdo falando acerca da genialidade de alguns jogos, ou de alguns sistemas, ou de coisa parecida. Eu meio que me sentia na obrigação de também sempre estar tendo que correr atrás desse tipo de coisa. E no momento que eu percebi que nas coisas simples a gente consegue aproveitar bastante também, eu parei de gerar essas cobranças infundadas e inúteis, que na verdade acrescentam algumas vezes nas nossas vidas, sim, mas que muitas vezes também só atrapalham. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, inscrição, por favor. E se você estiver gostando dos vídeos aí, considera mais uma vez me apoiar, que eu vou estar ficando bem feliz também.